Bom dia, bom dia, bom dia. Paz de Deus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos pro nosso cafezinho de hoje, né? Porque a semana começou na terça. Ontem, gente, o Senhor não deu nenhuma palavra. Eu falei pra vocês, quando o Senhor não dá palavra, eu não pego de mim, não. Podia escolher qualquer palavra emotiva ou motivacional, né? Que é um trem bonito, né? Ler coisa motivacional. Mas esse canal aqui do Cristo Vive é para falar o que Deus mandar. Não o que nós quer falar de nós mesmos, né? Porque se fosse para falar o que a gente queria de nós mesmos, o nome do canal ia ser outra coisa, não Cristo Vive, porque o centro é Ele, não a gente, né? A gente tá para aprender com Ele, não para ser o centro, né? Então, irmãos, hoje a palavra tá em Neemias, né? Vocês pegam suas Bíblias para nós fazer nosso devocional. Ó, gente, quem não conseguir fazer o devocional agora na parte da manhã, não tem problema. Faz na parte da tarde, faz à noite, porque a vida da gente é corrida, demais. Tem dia que você planeja uma coisa e daí depois não dá o jeito que você planejou. Às vezes quando você não planeja nada dos trem, acerta tudo. E quando você planeja, não sai do seu jeito, porque é do jeito de Deus, não é do jeito que a gente quer, né? Então vocês pegam, gente, vocês ouvem, igual eu falei, ponha pra ouvir, gente, pra ouvir vocês ler a Bíblia, vocês põem capítulo por capítulo, eu solto todos os dias que Deus dá a palavra. Pra mim, eu solto primeiro a leitura, pra vocês lerem em casa, pra vocês ouvir, gente, porque a gente tem que ouvir, tem que alimentar a nossa alma. A gente tá vivendo uns dias difíceis na Terra. A Terra, irmãos, tá assim já com cronômetro, igual tem aquele relógio lá do fim do mundo. A Terra já tá cronometrada já para as coisas que há de vir. E quem é de Deus tem que se fortalecer em Deus. E quem tá distante de Deus tem que procurar se aproximar de Deus. Entendeu? A gente tem que procurar ficar assim, a gente bem pertinho do nosso Pai mesmo, para Ele nos guiar, pra gente ir para pastos verdejantes, pra gente não ser enganado, pra gente não ir para contos da carochinha, pra gente não deixar que o desespero tome conta, mas sempre a gente confiar tudo no Senhor, porque Ele sempre tem o que é melhor para nós, sempre, irmão, sempre o Senhor tem o de melhor para cada um de nós, por mais que cada um esteja passando um processo difícil, uma luta difícil, porque todo mundo tem luta, gente. Cada um é com um nível diferente, mas não pensa que você tem luta e o seu amiguinho não tem, seu irmão não tem, a sua irmã não tem, porque todo mundo tem. Eu tenho, vocês têm, mas a gente servindo ao Senhor, pegando na mão dele todos os dias, ele é aquele que ajuda nós a vencer. Dia a dia a gente vai vencendo, dia a dia a gente vai vencendo. Mas vamos lá, meus irmãos, ó, no Shorts eu li pra vocês do 1 ao 8, a leitura foi bem extensa. Mas agora, eu só separei 2 versículos para nós, tá? Para deixar o que o Espírito Santo de Deus querer falar com nós. E a leitura vocês lêem em casa, tá bom? Então vamos lá, ó. Neemias 2, eu ponhei o verso 7 e 8, tá? Vamos ler com a ajuda de Deus. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém, amém e amém. Se tiver alguma coisa errada que eu li errado, irmãos, vocês lêem em casa que vocês lêem certo. Tá bom? Ó,
agora vamos falar sério, né? Falar sério que agora é conversa de adulto, né? Não é brinquedo não. A gente ri, procura ficar um pouco mais leve, né? Pra não ficar um trem forte, um trem pesado. Glória a Deus nas alturas. Mas a gente entra na comunhão, irmãos, para o Senhor não falar só para nós a história, a gente não lê só uma história que aconteceu lá no passado, há mais de 2000 anos atrás, mas sim a gente compreender o que aconteceu com eles e o Espírito Santo da Graça revelar para nós a nossa necessidade, o que a gente precisa para o dia de hoje. E eu catar esse pão aqui fresquinho e dividir com vocês. Eu me alimentar, vocês se alimentarem e o nome de Deus ser glorificado na nossa vida e a nossa alma ficar fortalecida, né, meus irmãos? Aqui, ó, em Jerusalém, por causa da desobediência do povo, Deus permitiu que a cidade fosse destruída. Não vamos entrar em detalhes, mas foi isso que aconteceu. A cidade foi destruída, foi tudo queimado a fogo. Foi uma... Não posso usar essa palavra. Foi uma coisa muito triste, irmãos. Foi uma coisa muito triste. Foi uma derrota muito grande. Mas passou-se os tempos. O Senhor, com a sua grande misericórdia, perdoou o povo. Alguns voltou o coração para o Senhor. E desses, alguns que voltou o coração para o Senhor, estava Neemias. Já não estava mais na terra. Aleluia, já não estava mais em Israel. Já era um outro tempo. Ele servia um rei. Glória a Deus. Ele servia um rei que não era o rei de Israel, mas como ele servia aquele rei. Com tanta justiça, com tão bom coração, com tanta sinceridade. Quando ele foi se apresentar diante do rei com o rosto triste, com o rosto abatido, porque quem conhece nós, irmãos, quem conhece sabe. Quando a gente está triste, o nosso rosto mostra. E em Provérbios fala que a alma alegre formoseia o rosto. E quando a gente está feliz também não dá para esconder. Às vezes a gente não tenta transpassar o que a gente está sentindo, né? Pelo menos eu tento não transpassar transparecer tudo que a gente está sentindo. Que é dias e dias na nossa vida, né? Dias de sol, dias de chuva, dias nublado, dia ensolarado, dia quente, dia frio, né? É assim a nossa vida na terra. Mas aqui, irmãos, o rei viu Neemias daquela forma e ele falou assim, o que você tem? Você nunca teve desse jeito na minha presença, não é isso, senão tristeza de alma. E daí ele ficou com medo, porque o rei ele tinha o poder da vida e da morte sobre todos os que serviam a ele. Todo mundo tinha que abaixar a cabeça ali se o rei falasse, ó, não gostei de tal atitude, você vai ser morto, a pessoa morria e acabou. Podia ter um cargo mais elevado que fosse lá dentro do palácio, entendeu? E era assim, ia de arrasta. Mas aqui Deus deu graça aos olhos do rei perante Neemias. Por quê? Porque Neemias era um homem de Deus. Porque o coração de Neemias, bendito é o nome santo do Senhor, estava entristecido, irmãos. Não é porque ele não estava com o carro do ano, não é porque ele não tinha feito a viagem que ele queria, não é porque ele não tinha ido conhecer outros países. Não é por nada disso, nada disso. O coração dele estava triste, porque Israel estava destruída, Jerusalém tinha sido queimado, estava tudo acabado. E os povos estavam tudo exilados, só tinha alguns lá, mas estava tudo em ruínas. E Deus colocou no coração de Neemias, reconstrói Jerusalém, reconstrói a minha cidade, levanta os muros. E ele foi diante do rei e falou que ele estava triste, porque a cidade do sepulcro dos pais dele estava tudo destruído, tudo acabado, igual nós leu. Tava uma bagaceira, não tinha mais não tinha mais pedra sobre pedra ali. Daí o rei perguntou pra ele, na frente da rainha. Por que na frente da rainha? Porque a gente sabe, né, gente? Mulher é o trem.
Se a mulher falasse, você não vai ajudar, dependendo do homem, ele não ia ajudar. Mas Deus já tinha colocado no coração do rei para abençoar o povo na terra. Bendito é o nome santo do Senhor. Daí, irmãos, o rei falou para ele, o que você quer? Daí ele falou assim, ô rei, me dá cartas, que foi o que a gente leu aqui, para mim passar em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, e pegar madeira, e pegar isso, e pegar aquilo, e começar a reconstruir. Daí o rei falou, que tempo que você vai ficar lá antes, né? Falou, eu vou ficar um certo tempo aqui na Bíblia, não fala quanto tempo que ele ficou lá reconstruindo Jerusalém. Bendito é o nome do santo do Senhor. O certo, irmãos, é que foi uma grande vitória. Teve muita luta. Se Deus der graça da gente ler o livro de Neemias todo, porque essa semana eu não sei se a gente vai ler separados ou se Deus vai dar para ler a história de Neemias toda. Eu tô assim, a gente, guiada pelo céu. Porque Deus falou, filha, faz isso, eu faço. Filha, faz aquilo, eu faço. Filha, ficar quieto, não faz nada, só ora. É o que eu tô fazendo, irmãos. É o que eu tô fazendo. Porque eu falo pra vocês, desde aquele último vídeo que eu fiz, quem não assistiu, assiste, gente, pra gente se armar das armaduras espiritual. Grande tem sido a luta, porque o inimigo não quer que você saiba que você tem a armadura de Deus. Ele não quer que você saiba do poder que Deus ponha na tua mão. Ele não quer que você saiba que você tem força para lutar contra a depressão, que você tem força para lutar e vencer os vícios, todos os vícios, tudo. Seja no álcool, seja na bebida, seja na droga, seja na pornografia, seja o vício que for, Deus tem poder para te libertar. Deus tem poder para libertar o teu filho drogado. Deus tem poder para libertar o teu esposo que estiver preso. Deus tem poder para libertar a tua filha que estiver acorrentada no mundo do pecado. Deus tem poder para entrar na tua família e fazer uma grande libertação. E Ele não quer, irmãos, Ele quer que a gente seja uns crentes meia boca, que passa umas 3, 4 horas assistindo série para distrair a nossa mente, mas que nós não conseguimos ficar 5 minutos no joelho. Fazer um jejum, só se for jejum intermitente para emagrecer. Vejo já usar o jejum para ajudar o corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, para ajudar o corpo a ficar saudável e fortalecer a alma, não. Daí você vê o povo tudo lá fora, jejuando por beleza, jejuando por estética, outros que servem o capiroto, jejuando para trazer destruição para sua família e você aí, ó, de braço cruzado. Então, ó, reage, irmãos, reage. Olha, nós tá lendo uma coisa e Deus trata outra parte. Mas eu vou falar o que o céu foi mostrando para mim. Reage, irmãos, nós tem que acordar. Nós tem que lutar, granjear para ninguém roubar a nossa coroa, granjear para não ficar um tempo perdido vivendo 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja e só viver oprimida, a família toda oprimida, não ter alegria, não ter felicidade, só ficar chorando, a vida é assim mesmo. Não é assim mesmo não, irmãos. Tem que ser homem valente, tem que ser mulher valente que busca o céu, que busca Deus, que usa as armas que Deus deu para nós vencer, para nós lutar e vencer. Aqui, ó, falei para vocês o que aconteceu com Neemias, mas o que o Senhor vem falando para nós, aleluia, o nome santo do Senhor. Você, eu, que o Senhor tem posto no nosso coração para nos fazer alguma parte pro Senhor, que nós olha alguma parte dentro da obra de Deus e a gente fica com o coração apertado, seja no evangelismo, seja para levar a palavra de Deus para as almas, seja para suprir necessidades que você olha e fala, Senhor, eu quero tanto, Senhor, ajudar o pobre, aflito, necessitado, Senhor. Não tenho o que comer, Senhor. Eu tenho que comer. Irmão, não tenho o que comer, Senhor. Tá os irmãos lá nos lugares tão distantes, porque o nosso coração, irmão, tem que ter misericórdia. A gente tem que sentir a dor dos nossos irmãos. Nós pode estar morando num lugar que tem recurso, tem outros estados que as pessoas não têm recurso. E é nossos irmãos do mesmo jeito, foi lavado no sangue do Cordeiro do mesmo jeito. Eles não podem dar nada para nós, porque eles são tudo humilde. Mas o Senhor fala que quando a gente dá o que comer, o Senhor Jesus fala assim, bem-aventurado quando eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Porque falou, quando vocês fizeram, quando os discípulos, quando o Senhor que nós vimos o Senhor assim fez, ele falou assim, quando vocês fez um dos pequenininhos, a mim me fizeste. Então as obras, irmãos, tem que acompanhar nós.
Não é só nós congregar, não. Não é só nós querer o céu para nós. Às vezes não divide nem o céu com os filhos, porque chega em casa, toca o terror dentro de casa. Mas não é para dividir o céu com todos, é para anunciar que Cristo vive dentro da nossa casa. Cristo não vive só lá dentro da igreja, nas quatro paredes, não. Cristo tem que viver aqui, ó, dentro de nós. Bendito é o nome santo do Senhor. E se você hoje é um Neemias, que Deus está apertando o teu coração, que você está olhando Jerusalém, você está olhando o mundo, você está olhando a igreja, você está olhando o povo de Deus e vendo as necessidades. Você foi viajar, você já viu lugares onde é apertado, Deus já te mostrou. Se Deus não te mostrou com o teu olho da carne, Deus já te mostrou com o olho do Espírito. Estados, cidades, lugar que os irmãos estão passando aperto. E você tem esse desejo de fazer a vontade de Deus, irmãos? Hoje não é o rei Ataxerxes, é o rei da glória que está aqui. Apresenta diante de Deus, eu apresento diante de Deus a minha necessidade, o desejo do meu coração de fazer a obra. E o Senhor vai nos dar recurso. Aleluia! Igual o Senhor deu recurso aqui, irmãos, para Neemias. Ele pediu cartas, porque tem lugar que a gente vai, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor, que não tem só resistência do inferno. Às vezes os irmãos não é acostumado, é umas cidades fechadas, é uns estados fechados, onde todo mundo é assim, e quando vê um irmão de fora, que veio porque Deus mandou, quer fechar as portas, não quer receber o irmão, fala, não sei se esse daí é irmão mesmo, não conheço, fala que é de tal região, nunca vi isso daí, nem quer abraçar, quer maldizer o irmão. Você vai em algum lugar, a pessoa vira e fala, só faz o que Deus mandou e vai embora. Não foi a pessoa que te enviou, não foi aquele irmão que te enviou, quem te enviou lá foi Deus. Então você só sai de lá depois que você fizer tudo que Deus mandar. Mas o que o Senhor falou aqui para mim separar só esses 2 versículos, falou, filha, o que você precisar, o que os meus servos precisar, eu vou dar o recurso, igual eu dei o recurso para Neemias, eu vou dar o recurso, eu vou abrir as portas, eu vou colocar o meu Espírito Santo para conversar com os meus servos. Tem o Espírito Santo de Deus também, para quando você chegar nos lugares, ainda que ninguém nunca te viu, a minha presença invadir todo mundo e eles saberem que foi eu que te enviei. Porque se o Senhor não abrir as portas, irmãos, o Senhor não abre as portas, nem material, nem espiritual, ninguém faz nada, ninguém consegue nada. Mas o Senhor aqui, ó, preparou recurso para Neemias. O Senhor preparou recurso. E o Senhor, Senhor, eu recebo, Pai. Eu recebo, Senhor. Glória a Deus. O Senhor nos dará recursos para a gente chegar onde precisa, onde está a necessidade, onde estão as portas queimadas a fogo, onde as pessoas não creem mais no Senhor. Não sei, irmãos, o Senhor não está me dando, eu não sei se é só irmãos, se é testemunhados, se é pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas pessoas que não acreditam mais, que a fé deles foi embora por algum vento que passou na vida. Acha que Deus não aparece porque nos tempos de hoje, irmãos, nos tempos de hoje as pessoas não creem mais no poder de Deus. E eu tô falando crente. Quantos crentes que falam, eu creio em Deus, mas crê no que tá lá na conta do banco. Crê no pagamento que cai ali, ó, na conta, no dia 5, no dia 10. Não crê mais que o Senhor é o Deus da provisão, que o Senhor é o Deus do milagre, que o Senhor entra na conta bancária, que o Senhor entra no combustível, que o Senhor entra no alimento, o Senhor entra onde precisa entrar. Então, saiba, irmãos, nessa manhã, que para onde o Senhor te enviar, Ele já está te prometendo para mim, para você. Ele vai nos dar carta, Ele vai nos dar recurso, para as pessoas receberem nós do amor, saber, porque os dons de Deus vão nos acompanhar. Aleluia, lá foi as cartas, lá Maia Jesus, e vai ser os dons de Deus que vai acompanhar. Não vai ter como alguém negar, falar, esse não é um homem de Deus, esse é uma mulher de Deus, porque os sinais dos céus vai nos acompanhar onde nós fomos, irmãos. E os recursos que nós precisar, igual o Senhor usou do rei Ataxerxes, abriu a mão daquele rei, abriu o coração daquele rei, deixou entrar no palácio, deixou pegar as madeiras, e foi muita madeira, muita madeira. E ele foi ali e edificou. Eu não sei o que está destruído na obra, eu não sei o que está quebrado, mas o Senhor está chamando pessoas para edificar. Não para falar mal, não para murmurar, não para se ajuntar, irmãos, para criticar. Se ajuntar para ajudar
o pobre, o aflito e o necessitado na terra. Essa é a palavra dessa manhã. Deus abençoe a vida de cada um de nós.